Todo mundo carrega na sua vida frases que viraram regras. Aqui hoje a gente vai desprogramar uma dessas frases. E no programa de hoje a gente está com a Petra e com a Ana. Eu, que sou Marcele, coach de saúde e bem-estar e professora de Pilates. Ana, seja bem-vinda. Oi, gente, eu sou a Ana, personal trainer, especialista em condicionamento físico e preparação esportiva. Oi, eu sou a Petra, sou nutricionista, especialista em emagrecimento. Ana, conduz a gente vai falar sobre corpo. Eu acho que você vai trazer esse programa pra gente. Algumas frases elas não foram feitas pra ferir a gente, né? Mas acabaram virando regra de vida, né? Mas antes da gente começar, primeiro, muito obrigada pelo espaço. Estou muito empolgada de estar aqui, conduzir esse episódio. E antes da gente começar a nossa dinâmica, eu queria saber de vocês se vocês têm frases, né? Frases que vocês ouviram que programou vocês, sem vocês terem escolhido ouvir. Vocês podem compartilhar? Eu tenho várias. À vontade. Mas uma delas é: eu tenho que fazer tudo muito certinho, né? Então, assim, não faça isso, porque isso aí não é o certo. Mas não faça isso, que isso não é certo. Então, mesmo fazendo a coisa certa, eu não sabia o que era o certo. Então, isso, trazendo para a questão do corpo, sempre me colocou algumas limitações, porque eu nunca achava que era o certo. Então, quem dá a régua do certo, né? O que é certo, né? Eu tenho dessa questão, até, isso foi sendo bem criança, né? Eu sempre tive essa questão do peso, né? Então, eu sempre fui gordinha quando eu era menor, tive pressão alta com 8 anos, enfim. Então, tem um histórico ali, desde pequena, com a questão da obesidade, enfim, né? E depois, no futuro, que eu fui virar nutri. Por consequência, enfim, né? Mas, por quê, né? Por que será, né? Foi inconsciente. Mas essa questão da pressão com o corpo já desde criança, né? Sim. Porque eu venho de uma família que são pessoas obesas, enfim. Sim. Então, tem aquela questão do histórico familiar já. E mesmo com isso, tinha aquela pressão de, meu Deus, ela com 12, 13 anos vai ser muito obesa, né? Ela precisa emagrecer. Então, aquilo sempre ficou ecoando muito, essa questão da estética do corpo, né? Claro, tinha uma questão de saúde, que daí entra por ser familiares, enfim. Então, tu sabe que tem aquela questão do emocional, de querer ter o cuidado, mas, ao mesmo tempo, se torna uma pressão inconscientemente, né? Porque as pessoas acham que estão ali te ajudando e querendo fazer só o bem. Mas, querendo ou não, aquilo ecoa também como uma pressão, né? Então, acho que isso, até eu conseguir entender, foi difícil, assim, né? Principalmente quando a gente tava entrando na adolescência ali, né? Que eu fui depois ajustar a questão do peso ali com 12, 13 anos, que eu fui começar a ter um pouco mais de consciência, mas não da forma certa. Sim. Eu vou compartilhar a minha, né? Eu ouvia muito quem quer dar um jeito. E é engraçado, porque essa frase, eu acredito hoje que ela me programou, depois ela me desprogramou de novo. Porque hoje eu tenho isso comigo, sabe? Quem quer dar um jeito. Às vezes isso é bom ou não é tão bom assim, né? Porque cada pessoa é diferente. Mas eu penso, comigo, meu individual eu vou dar um jeito, do meu jeito. Talvez aquele jeito naquele dia não seja perfeito, né? Porque essa frase, quando me programou, era assim: quem quer dar um jeito. Parece que daí, se eu não conseguisse fazer tal coisa, eu era insuficiente, né? Eu não era capaz daquilo, eu não era boa o suficiente para aquilo. Então, isso perdurou sempre comigo para eu sempre tentar estar fazendo, sabe? Buscando fazer o melhor. E às vezes o teu melhor ali, às vezes pra alguém que tu vai fazer, não vai ser o melhor pra aquela pessoa, sabe? Então, tu tem que buscar o melhor pra ti, do teu jeito. Dá um jeito do teu jeito. Às vezes naquele dia não vai ser o 100%, sabe? Mas era o que tu tinha pra dar naquele dia. Então, acho que é uma frase que ela, né, me programou, desprogramou, e hoje ela tá comigo, mas de um jeito diferente. E continuando nesse assunto, deixa eu perguntar pra vocês. Quando que vocês perceberam que essa frase ou essa vivência não era de vocês? Teve esse momento? Teve. Quando eu não estava me sentindo feliz
com 24 anos. Falei, gente, eu não sou feliz. Sim, eu fiz tudo certinho. Né? Dentro da disciplina. Sim. Mas não era a minha linguagem. Não era do meu jeito, Ana. Vou te copiar. Não era do meu jeito. Foi aí, então, que eu tive que buscar qual era o meu jeito. Aí eu fiz minha segunda faculdade. Que tu gosta, né? Porque tá fazendo, né? A gente vai trazendo os assuntos, né? Comecei a criar coisas próprias e a me juntar até com gente que eu achava que iria complementar. Então, eu comecei a ter as minhas próprias escolhas. Então, foi um gatilho interno mesmo de... foi uma chance que eu tive em algum momento ali, que eu falei, gente, eu não sou feliz. E a partir daí... Né? Isso é muito importante, descobrir a identidade que a gente não gosta, o que não gosta. É por isso que daí não vai virando um sacrifício depois, né? Isso é muito, muito importante. Pra mim foi nessa questão ali pra mim a questão da alimentação, né? Que nem eu falei, tenho todo esse histórico, então a questão ali aos 13, 14, teve uma mudança para aquela questão da pressão estética, de tipo, opa, não, eu tenho que controlar o meu peso, eu preciso emagrecer. Sim. E daí eu fui da forma errada, que daí eu fazia restrição, eu ia do 8 a 80, aquela coisa toda, né? Depois ali com uns 17, 18, já pensando na faculdade, é que me virou a chavezinha. Que eu não preciso ser o 8 ou 80, eu não preciso ser perfeita, né? Eu tenho que entender o meu corpo, entender pelo que eu tô passando e aquilo fazer sentido pra mim. E daí eu comecei a mudar a minha cabeça. E isso não só pra questão da alimentação, mas pra tudo, né? Que daí eu comecei, será que realmente isso faz sentido pra mim? Será que eu preciso ficar sofrendo com o que as pessoas estão pensando, estão me julgando? Não. Se faz sentido pra mim, beleza. Se não faz, ok. Pode fazer sentido pra ti, mas se não é pra mim... Exatamente. E isso me ajudou em muitos campos da minha vida, que daí eu parei de ficar me pressionando pra tudo correr bem, pra tudo ser perfeito, pra tudo, sabe? Isso é maturidade emocional, exatamente. Né? Só que é um processo. E às vezes é um processo doloroso, né? Que daí tu fica naquela ali, meu Deus, só comigo que não dá certo, que só eu, né? E fica se julgando o tempo todo. As comparações. Inalcançáveis. Exato. Você vai descobrindo a tua identidade, exatamente. Né? E isso também eu gosto muito de trazer para as pessoas que eu trabalho, com os meus pacientes, que é isso. A gente precisa se autoconhecer, né? E a gente não precisa ser perfeito. Muito pelo contrário. As coisas, tem dias que vai dar tudo certo, tem semanas que nem eu falo, né? Tu vai seguir o planejamento, vai ser lindo, maravilhoso, vai ter resultado. E tem meses, tem semanas que não. Que tu não vai conseguir comer uma fruta no teu dia, vai ter tratamentos que às vezes tu não vai perder 100 gramas do peso, e tá tudo bem. É isso, é a gente entender pelo processo que tu passou, né? Eu não consegui, por quê? Porque aconteceram isso. E é isso, a gente não vive numa bolha, né? Sim. De que tudo vai ser perfeito, eu não vou ter evento, não. As coisas vão acontecendo e a gente tem que saber de que melhor forma lidar com aquilo ali, né? Se preparar para o descontrole, exatamente. Né? Aquilo que a gente falou também já em outro episódio, né? Aliás, assistam nossos outros episódios, né? Que coisas, né, vai ter altos e baixos, justamente isso que vai construir um hábito, né, uma rotina, porque imagina se fosse tudo perfeito, né, não seria. Falando em identidade, me diz o que muda pra ti, o que tu vê, o que muda nos teus pacientes quando a identidade muda antes do peso? Eu acho que muda a forma como a gente se vê, né, então a gente consegue começar a se entender, né? A se ver mais com humanidade. Porque hoje parece que tá tudo tão automatizado, que é tudo tão simples e tão fácil, e por que só eu não consigo dar conta, né? E daí começa aquela autocobrança, que só comigo que não dá, enfim. Então eu acho que a gente começa a se humanizar mais e se olhar mais, e respeitar a sua bioindividualidade, sabe? Eu acho que isso que acaba acontecendo. A chave vira. Eu acho que se conhecer é a mudança de mentalidade, né? E a gente se desprograma, né? Se desprograma daquele automático e dos próprios comparativos. Por quê? Que nem às vezes eu falo em consulta, enfim, né? A gente não pode ter a régua do outro.
Por quê? Pra ti, a tua rotina, às vezes tu tem quem cozinhe, tu tem quem faça tudo certinho, tudo bonitinho, tu vai ter alimentação totalmente 100%. Só que se na minha rotina eu não consigo isso, eu que tenho que dar conta de casa, de filho, enfim, né? Cada um sabe as suas rotinas, então eu não posso me comparar, eu não posso criar aquela pressão, né? Do tipo, não, eu preciso dar conta de tudo. Não, tu não precisa dar conta de tudo. E nem sempre a gente vai dar conta de tudo. E tá tudo bem. Escolhe o que vai entrar na tua rotina primeiro. E aos poucos você vai aderindo, gente. Porque não dá pra fazer tudo de uma vez só, né? Exatamente. Falando ainda sobre essas programações, essa frase, quem vocês acham que teriam sido se essa frase, né, algo que ecoou, assim, talvez negativamente em ti, digamos assim, se você nunca tivesse ouvido essa frase, passado por alguma experiência assim? Não dá para voltar atrás, né? Mas eu acho que seria uma vida com mais liberdade, talvez. Eu teria encontrado, não esperado até 24 anos para encontrar essa minha identidade. Então eu tive que desconstruir 24 anos e tô há 20 anos construindo essa minha personalidade e vou continuar seguindo, que não tem um ponto final. Para algumas pessoas chegam cedo, para algumas pessoas chegam tarde. E agora eu tenho que fazer as pazes e entender que foi o tempo certo. Tudo, né? A quebra da minha expectativa, que eu tenho expectativa alta devido à minha criação de disciplina e de perfeição, de fazer daquele jeito, não do meu jeito, né, Ana? Então, isso teria chegado talvez um pouco antes. Para mim, talvez fosse a forma de acolhimento, né, de autoacolhimento pudesse ter sido diferente, de uma forma mais sutil e não tão pressionada, vamos dizer assim, né? Porque, que nem eu falei, ele nessa transição, antes de me entender, teve essa questão, às vezes, até da própria pressão eu vou comer aqui meio biscoitinho porque eu não posso engordar, sabe? Toda aquela pressão ali. Então, se fosse, eu acho que teria sido um acolhimento de uma forma melhor, sem essa pressão. É muito legal ouvir isso, porque não dá pra saber, né, como a gente teria sido, né? Exatamente. Foi assim, mas é legal a gente ver com o nosso olhar de hoje, coisas que, né, com esse olhar de hoje, que poderiam ter sido feitas diferente, ou que você acredita que poderia ter mudado na tua trajetória, né? Porque hoje é um outro olhar, hoje é já o olhar de uma identidade que você, né, assumiu, que você buscou e que você gosta, e isso, né? Também, às vezes a gente consegue também até auxiliar o outro, né? Principalmente a gente que acaba trabalhando ali, tendo esse contato com os nossos pacientes, enfim. Então, a gente também consegue trazer para eles essa visão do que a gente, às vezes, já passou, né? Então, tipo assim, olha, eu te entendo o que você tá passando. E não precisa ser sofrido, não precisa ser doloroso. Vamos tentar de uma forma mais sutil, de uma forma mais acolhedora, te entender. Né? E eu acho que isso também nos ajuda, e eu vejo que na nutrição parece que a gente tem muito essa coisa de não acolher. Parece, sabe? Tem que ser o 880, o perfeccionismo, a questão do julgamento, não vai dar certo, o certo ou errado, e não precisa ser assim. Não precisa ser assim. Tem alguns tabus que as pessoas falam que não é bom discutir. Política, religião e nutrição. Não bota a mão no meu prato. Pelo amor de Deus. Gente, olha, eu tô adorando conversar com você sobre isso. Sempre muito bom trocar essa ideia. E agora vamos para um momento dinâmica, né? Antes da gente finalizar aqui. Quero saber frases. Olha só, qual foi a frase que você ouviu sobre corpo ou exercício ou alimentação que ainda ecoa em você? Que difícil. Uma frase que ecoa, peraí, que eu tô nesse processo de desconstrução, né? Então tem algumas coisas que... Peraí. Açúcar. Não pode comer açúcar? Não pode comer açúcar. O que eu mais faço é comer açúcar. Mais fácil é comer açúcar. Que pra que dê certo tem que ser todos os dias. Principalmente o exercício. Pra eu ter resultado, eu tenho que treinar todos os dias. Tem que estar ligadão na cafeína. Tipo, tu não pode fazer exercício meia boca. Tu tem que fazer sempre perfeito, sempre bem. Não pode descansar. 20 minutos não dá. Não pode descansar. Não, em 15, 20 minutos de exercício não dá, não tem. Só tem 15, 20 minutos. Tá. Vou ficar horas aqui, são várias. Eu falei que não tinha nenhuma, mentira, tem várias aqui. E vocês tiveram que criar alguma outra frase, enfim, na cabeça de vocês pra passar por isso? Tudo bem adicionar pausa.
Descansar. Não ficar fazendo coisa o tempo todo. Eu acho que é bem isso, assim, de respeitar o meu momento e respeitar o meu corpo. Porque às vezes tu se cobra tanto que tu quer treinar até quando tá doente, por exemplo, né? Tipo, não, eu preciso ir. E não, tipo, vou respeitar o meu corpo, então não vou. E tá tudo certo. Depois eu recupero. Ai, coisa boa. Ai, é ótimo falar com vocês. Eu acho que esse multiprofissional é isso que, para essa mudança que a gente precisa, tem que ter esse trabalho múltiplo. A gente sabe que não é fácil, né? De uma hora para outra fazer essa virada de chave, né? Mas é isso, a gente tem que tentar descobrir o que faz bem, uma rotina que faz bem, uma rotina que faz feliz, que te deixa forte, funcional, olhar pro teu corpo como uma morada, né? Que é ali que tu reside, tu tem que ter aquele corpo funcional, bem, feliz para fazer as coisas do teu dia a dia, para tu ser uma pessoa mais independente, não depender no futuro, poder brincar com teus filhos, com teus netos, teu sobrinho, com teu cachorro, enfim, o que for, né? Eu acho que isso é muito importante, foi muito bom ter esse contato com você. Amei. Olha, esse foi o nosso primeiro programa. É uma série de 3, na verdade. E quem quiser aprofundar, entender mais o que a gente está falando, conhecer o trabalho da Petra, da Ana, o meu, vocês vão ter acesso ao link logo aqui na descrição desse episódio. Um beijo e... Beijo! Vamos dar tchau ali, ó. Tchau! Yeah!